E o tema agora é racismo. No dia 15 de janeiro, um artigo publicado na Folha de São Paulo falava em racismo reverso e colocava os brancos como vítimas de uma suposta opressão causada pelo identitarismo. A reação dentro e fora do jornal, claro, foi gigantesca. Primeiro, porque racismo reverso não existe. Um grupo de mais de 200 profissionais assinaram uma carta de repúdio à publicação do artigo. Em segundo lugar, porque a Folha tenta sempre dizer que é plural e que defende a liberdade de expressão. Mas afinal, há um limite para a liberdade de expressão? Propagar racismo, por exemplo, pode ser considerado uma opinião? Sobre tudo isso, vamos conversar agora com Nilma Lino Gomes, professora titular emérita da UFMG, coordenadora do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas de Igualdade Racial da Fundação Perseu Abramo. Boa noite, professora. E antes da minha primeira pergunta, quero te parabenizar pelo Prêmio Carolina Bori de Ciência e Mulher. Você venceu a terceira edição na categoria Humanidades, então parabéns. Nilma, e para a gente começar essa conversa, eu já fiz a apresentação do tema, do que está nos motivando a ter essa conversa. Acho que para a gente começar é o seguinte: existe ou pode existir, como muitos querem defender, uma opinião racista, na sua opinião? Uma opinião racista? Isso, porque toda essa história começou porque eles dizem que uma opinião racista é válida. Queria saber o que você acha das pessoas que defendem isso. Eu acho que tem um contrassenso nisso aí, né? De falar que nós repudiamos o racismo na sociedade, e é o que, pelo menos, as pessoas dizem, e é o que implicitamente também o autor que você cita, que escreveu esse artigo na Folha de São Paulo, ele quer deixar entender que ele está fazendo uma análise intelectual, né? Uma análise política da situação, que ele está chamando do racismo de negros contra brancos, mas falar que existe uma opinião racista já é assumir racismo. Então, eu acho que o racismo ele é mais do que uma opinião. O que as pessoas podem fazer são formas de expressão desse racismo. Que essa forma de expressão, ela pode tanto ser nas coisas que escrevemos, como falamos, nas nossas atitudes, né? Então, se eu falo em opinião racista, na realidade, para mim, é um certo eufemismo, porque para mim o que existe é o racismo, não somente uma opinião que seja racista. Essa é a base do que nós estamos falando. Com certeza. Agora, Nilma, os próprios jornalistas da Folha de São Paulo, numa carta aberta, disseram que não é a primeira vez que a Folha publica esse tipo de artigo, né? E temos aí diversos outros exemplos, um clássico, inclusive, foi um diretor de jornalismo da Rede Globo que escreveu um livro dizendo "Não somos racistas". Os meios de comunicação e os principais nomes dos veículos de comunicação aqui no Brasil têm discutido de uma forma séria a questão racial ou têm falado daquilo que absolutamente eles não sabem? Olha, eu penso que a gente tem uma pressão sobre essas mídias, principalmente eu vou chamar aqui das mídias hegemônicas. Nós temos uma pressão do movimento negro, de pessoas negras organizadas na intelectualidade, nas práticas culturais, religiosas, sobre a sociedade brasileira e o racismo estrutural que nós vemos aqui e as mídias brasileiras. Então, nos últimos tempos, o que nós temos visto são algumas movimentações de grandes veículos de comunicação midiática tentando pautar a discussão racial. O que acontece é que, no caso do jornal em questão, é que é um jornal que já tem uma posição política ambígua sobre muitos temas, não somente em relação à pauta racial. É um tipo de jornalismo que ele é feito para determinados leitores e leitoras, que por mais que esse jornal queira se auto-intitular como crítico, como de liberdade de expressão, esse jornal ele tem um lado, nós sabemos, e é um lado de forças hegemônicas na sociedade. E todas essas forças hegemônicas na sociedade, elas não querem mudar a estrutura que nós vivemos, econômica, política, social e racial. Né? Então, para um jornal assumir que vai colocar nas suas pautas o tema para ser discutido,
precisaria de outros tipos de ações, e de outro tipo de ação, melhor dizendo, do que esse que nós temos visto tradicionalmente a ser ocupado pelo jornal. Então, na medida em que o racismo é um crime, é abominável, é na Constituição, é crime, etc., eu penso que qualquer veículo de comunicação jamais poderia produzir ou veicular ideias, pensamentos que induzam ao racismo ou que sejam posicionamentos racistas das pessoas que estão escrevendo. Sem dúvida. Nilma, o Petrônio Domingues escreveu também um artigo aí, de certa forma, em resposta ou como resposta a esse episódio lamentável do racismo reverso, e ele explicou como artigos como esse e como conceitos tipo racismo reverso, que não existe, e eu até queria que você explicasse isso para a gente, como esse tipo de situação em veículos de grande projeção, como é o jornal em questão, acabam deslegitimando a luta antirracista. Uhum. Eu concordo com o que o professor Petrônio colocou, e eu penso que, na realidade, o objetivo é, de fato, deslegitimar, né? Esse é o objetivo. Nós vivemos muito isso no Brasil, no início dos anos 2000, quando o movimento negro, os intelectuais negros e negras trouxeram a discussão sobre ações afirmativas e cotas raciais na sociedade brasileira. Naquele momento, olha, eu vou dizer para você, todos os veículos hegemônicos de comunicação bateram pesado no movimento negro, os intelectuais negros, só ouviam os intelectuais brancos contrários, as pessoas contrárias, e tentaram, de todas as formas, deslegitimar aquela demanda que era uma demanda justa, tanto é que o próprio Supremo Tribunal Federal, em 2012, votou unanimemente pela constitucionalidade do princípio das ações afirmativas. Eu acho que agora, né, nesse momento, nessa situação que nós estamos falando, a tentativa é essa. Mas por que eu digo que é uma tentativa de deslegitimação? Porque eu acho que hoje nós, no Brasil, já estamos num outro patamar, no campo progressista, no campo emancipatório, que ainda não é o desejável, mas já é um outro patamar de compreensão do que é o racismo e de como ele opera, a ponto de você ter reações, por exemplo, ao artigo que nós estamos falando, de pessoas negras, de pessoas brancas, de pessoas ligadas ao movimento, à intelectualidade negra, de pessoas não ligadas, expressando o absurdo que é você chamar de racismo anti-branco formas de manifestações as mais diversas, pinçadas de determinados contextos, muitos do contexto fora do Brasil, internacional, e para isso, para impor, né, uma determinada leitura dessa luta, que é uma luta democrática, que é a luta antirracista. Agora, esses artigos, né, buscam a diminuição desse peso estrutural do racismo no Brasil, mas muitas vezes eles ignoram não só a luta antirracista, como também o conhecimento acumulado pelas ciências humanas, antropologia, sociologia, história. Existe também, Nilma, um caráter anticientífico na produção desse tipo de artigo? Caráter científico, eu não sei, eu vou ser bem não digo um caráter anticientífico. Anticientífico, tá? Porque eu ia falar isso, para mim é um caráter pseudocientífico. Né? É um caráter pseudocientífico, por quê? Porque, olha só, lança a mão de autores, livros, etc., que quando você vai pensar assim, a grande maioria da população não acompanha, não sabe quem é, né? Lança a mão de confusões, como o próprio Petrônio apontou no artigo que ele escreveu, de confusões conceituais, né? De conceitos que são caros para que a gente compreenda a discussão da luta antirracista, e em momento algum toca no que, na realidade, nós queremos fazer quando trabalhamos com uma pauta de igualdade racial, de antirracista no Brasil, que é fazer avançar a democracia. É como se nós estivéssemos falando de um caso à parte, sabe? Que não está estruturalmente envolvido no que é o Brasil, no que é a sociedade brasileira. Então, eu acho que é um jogo, né, de retórica, é um jogo ideológico e é um jogo político que dialoga com uma determinada parcela da sociedade que quer, sim, deslegitimar, desculpe, e dar um caráter pseudocientífico ao que é uma opinião pessoal.
Sim, sem dúvida. Não, e o pior, né? Opinião pessoal, que é o que eu falei, né? Acaba propagando uma mentira, né? Porque o grande cerne é isso. Racismo reverso não existe, né? Então você está ainda por cima propagando uma mentira, né? Uma fake news, como os direitosos gostam e costumam dizer. Nilma, eu gostaria de saber de você qual que é, na sua visão, a importância, diante de todo esse cenário, de termos redações, pessoas que estão produzindo não apenas esse conhecimento, mas jornalistas mesmo, negros, transgêneros, enfim, a diversidade, qual que é a importância da diversidade de vozes na redação, nas redações, para que esse tipo de situação não aconteça? Eu acho que é você trazer essa diversidade para um lugar de direito, um lugar democrático de direito, que é ter essa diversidade de sujeitos ocupando e presente nos mais diversos espaços da sociedade brasileira, principalmente nos espaços midiáticos que são formadores de opinião. Todos e todas sabem que fazem uma leitura crítica sobre a nossa sociedade, quão preconceituosa, quão racista, quão misógina, patriarcal a sociedade brasileira é. E os tempos que nós estamos vivendo agora, eles têm mostrado cada vez mais isso. Então, ter uma diversidade de sujeitos com práticas, experiências, pertencimentos étnico-raciais, orientações sexuais, as mais diversas dentro dessas redações, produzindo conhecimento, é muito salutar para uma convivência com essa diversidade e para um tensionamento dessas posições hegemônicas, que são posições autoritárias, de dominação, na minha perspectiva, posições coloniais sobre a sociedade brasileira e sobre o mundo, né? Eu penso também que é uma dimensão política e ideológica de uma redação de jornal pensar que se ela vai se comunicar com esse Brasil tão diverso, a diversidade de profissionais deveria ser parte também da constituição dessa empresa. Caso contrário, ela será uma empresa que sempre vai veicular notícias de forma enviesada, com perspectivas muito próximas dos grupos hegemônicos que já existem na sociedade e que ocupam os espaços da grande mídia. E eu acho que é por isso, então, que eu valorizo muito as mídias alternativas, que são mídias onde essa diversidade ela acontece. E sem essa faca, essa espada tão grande do editor ou da editora, que, inclusive, fazem com que jornalistas mudem a perspectivas das suas próprias entrevistas, dos seus próprios escritos. Sabemos que isso, infelizmente, existe, né? Com certeza. E essa falta de representatividade, ela também fica bastante evidente quando a gente olha para o cenário político, né? Os negros são muito subrepresentados nos parlamentos de uma forma geral e também nos cargos de executivo. E às vezes, mesmo dentro de partidos do campo progressista, tem dificuldades ali nas suas candidaturas para ter acesso a recursos numa eleição, também estrutura. Você acha que 2022 é um momento dessa virada, inclusive dos partidos de esquerda priorizarem essa questão, Nilma? Eu acho que não seria ainda o momento da virada, mas eu acho que faz parte de um processo. Nós começamos esse processo, por exemplo, com as eleições municipais, e onde nós tivemos um maior número de candidaturas negras nos partidos, eu penso aqui nos partidos de esquerda, principalmente, e acho que toda uma discussão, a aprovação de recursos do fundo para candidaturas negras, para candidaturas de mulheres, todo esse processo que vem acontecendo, ele tende a desencadear uma maior presença de candidaturas negras nos partidos de esquerda nas eleições desse ano. Mas acho que ainda não é a grande virada. Acho que ainda temos muito que caminhar, muito que discutir, inclusive na questão da divisão dos recursos, para que tenham condições esses candidatos, essas candidatas, de fazer as suas disputas nesse pleito que virá, que é um pleito tão importante, né? Sem dúvida. Muito importante que a gente vai acompanhar de perto, como a professora Nilma falou no começo, estamos na luta e assim seguiremos. E com isso quero agradecer demais, professora, a sua participação. Nilma Lino Gomes, agora sim falei o nome certinho, professora titular emérita da UFMG, coordenadora do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas de Igualdade Racial da Fundação Perseu Abramo. Professora, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Nada, obrigada a vocês.